Olá, este é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letros, em parceria com J-Pol. Eu sou Ana Oliveira e neste episódio eu vou conversar com Luiz Guilherme Escorda Fábio, professor e pesquisador do LEPES, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social, da Universidade de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Professor, você tem uma trajetória acadêmica ampla, com pesquisas em áreas como participação feminina no mercado de trabalho, desigualdade, saúde, segurança e, claro, o nosso tema, educação. Todos esses temas têm impacto direto sobre políticas públicas. Para começar a nossa conversa, gostaríamos de saber como você acredita que a produção acadêmica pode contribuir para transformar a vida das pessoas, especialmente quando falamos de políticas públicas? Oi, Ana, então, eu acho que conhecimento gerado, né, conhecimento científico gerado, ele é muito importante para subsidiar melhores políticas públicas, né? Toda a minha trajetória, como você trouxe aí, tem vários temas que a gente veio pesquisando ao longo dos anos, né? E na verdade, assim, a gente percebe como é importante a geração dessas evidências para que os gestores possam tomar decisões mais bem fundamentadas, né? A gente costuma dizer, né? O gestor público, ele vai tomar decisão de um jeito ou de outro, né? Ali a posição em que ele está. Então, acho que cabe a nós tanto gerar evidências, né, para que eles consigam tomar essas decisões mais bem informados, mas também comunicar, né? Aprender a comunicar de uma maneira que fique fácil para os gestores compreenderem a mensagem, né? Então, acho que esse é um ponto também bastante importante, né? E que às vezes assim, as pessoas não comentam muito, né? Mas é muito importante, tanto tão importante quanto gerar as evidências e fazer as publicações acadêmicas, né? Publicar artigos, tudo é também traduzir esse conhecimento para uma linguagem de acesso mais amplo para os gestores das políticas públicas, né? Então, isso é muito importante mesmo, assim, né? Eu acho que ao longo dos últimos anos, em várias áreas, a gente vem percebendo alguma abertura maior para esse tipo de evidência, né? Então, o que é muito positivo. Alguns casos específicos, né, em que a gente vê, por exemplo, quando você começa um exemplo bastante importante, assim, né, que você falou na linha de pesquisa de educação, né? Então, a gente vê, por exemplo, um trabalho recente que a gente fez foi avaliando escolas de tempo integral, né, que é uma aposta que o país está fazendo, tem uma série de desafios colocados e a gente tem alguns trabalhos mostrando que realmente tem um efeito em termos de melhoria de aprendizado, né? Então, isso é importante, né? Porque acaba dando uma informação a mais para uma continuidade da política. E aqui no podcast Diálogos que Transformam, nós acreditamos que as políticas públicas elas podem ser aprimoradas exatamente por meio de avaliações e evidências rigorosas. Na sua visão, como a cultura do uso de evidências na formulação de políticas educacionais no Brasil tem evoluído? Que avanços a gente já consegue perceber nas redes estaduais e municipais de educação? Então, eu já estou nessa estrada aqui há quase uns 20 anos, mais ou menos, né? Então, dá para a gente ver algumas diferenças, né? Eu acho que a cultura de evidência para avaliação, acho que no começo, assim, lá no início dos anos 2000, né, quando eu comecei um pouco minhas pesquisas, primeiro que você tinha muito pouca informação mais, assim, quantitativa, né, e a gente percebia muitas decisões sendo tomadas muito mais pelas concepções que as pessoas tinham de como era a educação, como a educação deveria ser, mas muitas vezes até por falta, né, de informações e de dados, é pouco pautada por essas evidências, né? E acho que realmente faltava, né? Acho que ainda falta, né? Mas faltava muito uma cultura de avaliação, né? E quando você fala avaliação, ele é um termo muito amplo, né? Então, sempre que eu cheguei em qualquer secretaria e perguntava se vocês fazem alguma avaliação, e todo mundo faz avaliação, né? Agora, as avaliações são de naturezas diferentes e com objetivos diferentes, né?
Então, se a gente for pensar mais nas avaliações, né, de impacto, né, que a gente quer saber, né, se tem eficácia de determinadas políticas, determinados projetos, assim, é muito, muito raro disso acontecer. Né? E principalmente porque elas pressupõem ou você ter um planejamento prévio antes da intervenção para você realizar essa avaliação, para você poder fazer um processo de aleatorização, por exemplo, que é super difícil, né, de acontecer. Naquela época, 20 anos atrás, era muito mais, né? Ou mesmo que você não vá usar um método, né, experimental, você precisa ter dados de qualidade para você conseguir avaliar uma intervenção, um projeto depois. Então, é muito comum, né? Naquela época era mais, mas continua sendo. As pessoas executam o seu projeto, a sua política, e falam assim, agora eu quero saber se ela funcionou. Né? Só depois que está terminando, né? Depois que a política está rodando, depois de muito tempo. E isso prejudica bastante o processo de avaliação. A gente fica com bem menos ferramentas à disposição para poder dar uma resposta assim, mais robusta, mais confiável e que o gestor vá utilizar para fazer um aprimoramento das suas políticas, né? E aí, com o tempo, isso veio mudando, né? Mas eu acho que ainda a gente tem várias barreiras para superar. E acho que uma das principais é o medo do uso dos resultados de uma avaliação eventualmente negativa que a gente faça de uma determinada ação, né? Então a gente percebe muito as redes com medo, assim, não, mas você vai mostrar que meu programa não está funcionando, eu investi, e aí tem uma questão política que está envolvida, né? Que faz sentido, né? A questão eleitoral e que eu acho que essa é a cultura que a gente tem que mudar, porque não se trata de você avaliar uma política para simplesmente ela não estar funcionando, você jogar fora, mas para você muitas vezes aprimorá-la, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está, em muitos casos, num equilíbrio perverso, porque muitas vezes os estados e municípios preferem não avaliar para não correr um risco de ter uma resposta negativa e ter uma repercussão na imprensa. Eu já ouvi muitas vezes, não, você vai dar uma notícia no jornal, uma posição vai colocar lá e aí isso vai me prejudicar. Então, para não correr esse risco, você deixa de ter o benefício de fazer um aprimoramento de política e uma melhoria do atendimento da população, né? Então, acho que isso também é uma coisa difícil, mas passa por uma mudança da cultura, né? De como que a gente enxerga essa avaliação e que, na verdade, muitas das avaliações, a grande maioria delas, as pessoas são bem intencionadas, fazem as coisas do jeito sério. E muitas vezes elas não funcionam, não é por uma culpa ou por uma incompetência de quem executou a política. Às vezes é um problema do próprio desenho, às vezes são problemas da própria implementação, né? Desafios que foram colocados, né, naquela situação específica, né? Então isso eu acho que ainda a gente não conseguiu mudar no Brasil, né? A gente ainda depende muito de ter gestores, entre aspas, um pouco mais corajosos, que topem embarcar, que veem valor nos aprendizados que as avaliações elas vão gerar naquela realidade, entende? Então, acho que ainda melhoramos, mas acho que temos um longo caminho a percorrer. Mas mesmo esses gestores mais resistentes, eles conseguem ser beneficiados com evidências globais, né? É interessante analisar como essas evidências globais podem ajudar a elaborar programas adaptados ao contexto local. Atualmente, como parte do projeto Caminhos da Pré-Escola, que é apoiado pelo JPOL e pela Fundação Bracel e pelo Itaú Social, acredito que você esteja trabalhando também nesse projeto. E ele trabalha na avaliação de um programa inovador de educação infantil, baseado em evidências da neurociência em avaliações aleatorizadas. Qual a contribuição que o resultado desse estudo poderia ter na formulação de políticas públicas mais eficazes na primeira infância? Ana, esse é um ponto bem importante que você trouxe, porque quando a gente tem evidências dessa natureza, olha, esse programa, né, já foi realizado em outro país, né? E é claro, cada país tem as suas particularidades, né? Tem a sua cultura, tudo, mas a gente consegue muitas vezes olhando e analisando, né, essas evidências, perceber que ela tem um potencial de ser adaptada ao nosso contexto aqui local, né? Então isso é um elemento que dá um pouco mais de segurança
para que os gestores topem fazer a implantação de uma política aqui e topem fazer uma avaliação, fazer um aperfeiçoamento, né? Então, o fato da gente já ter evidências desse sentido, no caso aí específico, né, do projeto, né, do Caminhos da Pré-Escola, né, a gente está adaptando, né, avaliando uma intervenção que foi feita inicialmente na Índia, né, já foi feita uma adaptação inicial para o Brasil, que parece bem que funcionou, então tudo isso ajuda bastante nesse convencimento, né, para que a gente consiga formular políticas públicas mais eficazes. E eu acho que a ideia é um pouco essa, a partir dos resultados dessa avaliação, e na verdade, assim, ela ainda não aconteceu, né, a implementação ainda não aconteceu, mas se ela funcionar, se a implementação acontecer de um jeito como a gente está esperando e a gente tiver os impactos que a gente espera, a ideia é essa, que ela sirva de farol, que ela sirva de exemplo, para que possa ser levado para outras realidades, para outros municípios, com as adaptações que são necessárias nas diferentes realidades, né? Mas acho que isso é uma coisa importante, né? Acho que tem a ideia é que a gente contribua para um processo que já vem começando a acontecer no Brasil, mas ainda eu acho que ainda é tímido para o tamanho dos problemas que a gente tem no Brasil e para o número de iniciativas que a gente tem no Brasil, que é fazer avaliações rigorosas de diversas intervenções, gerar evidências robustas e documentar isso de uma maneira que facilite esse processo de escalonamento, né, e adaptação dessas iniciativas, né, para outros contextos, né. E no caso do projeto no Caminhos da Pré-Escola é um pouco isso, né, a gente está um projeto na área de educação infantil que é uma área que, apesar de ter grande importância, né, do ponto de vista do desenvolvimento, né, dos indivíduos, né, para vários resultados ao longo da vida, né, a primeira infância ali, né, e a educação infantil, ali, parte da primeira infância, ela ainda é negligenciada aqui no Brasil, né, é muito recente esse aspecto da gente olhar a educação infantil com carinho e com a importância que ela sempre mereceu, né. Então, eu acho que o projeto ele caminha muito nesse sentido, né, assim, mostrar, olha, é possível, vale a pena e tem potencial para gerar resultados aí ao longo da vida das nossas crianças, né. Claro, é uma etapa fundamental no desenvolvimento do ser humano, né? Então, o aprendizado que vem depois depende muito dela. Um outro aspecto que aparece nas nossas conversas com gestores públicos é a valorização dos professores. Ela é sempre apontada como um fator essencial para a aprendizagem. Do ponto de vista da pesquisa, que estratégias têm se mostrado eficazes para engajar e motivar os professores, contribuindo diretamente para o avanço da aprendizagem? A pergunta é ótima, né, porque é exatamente isso que você trouxe, né, o professor ele está no centro do processo educacional, ele é a engrenagem, vamos dizer assim, né, entre aspas, mais importante, né, para que o processo educacional aconteça. Agora, a grande questão é como que a gente faz para que essa motivação, essa valorização, elas aconteçam, né? E o que a literatura sempre deixa muito claro é que, assim, o salário, ele é uma ferramenta importante, mas ele não é a única e, e sozinho ele não vai dar conta desse processo. Mas a gente sabe, a formação inicial tem suas deficiências, né? Tem as suas lacunas. As formações continuadas, que são um aspecto, na minha opinião, muito importante, né? Para você gerar essa motivação, muitas vezes são feitas de uma maneira totalmente desarticulada dentro das secretarias de educação e na articulação das secretarias com as escolas, né? Mas a boa notícia, vamos dizer assim, é que existe muita evidência na literatura mostrando quais são as melhores maneiras de você articular uma boa formação de professores, né? Realizar a formação desses profissionais para que gere essa motivação, como que eu articulo, né, as necessidades que os professores têm de formação, né, em nível de secretaria, para que um professor não receba a mesma formação todo ano. Você quer uma coisa que mais desmotiva? Imagina você todo ano vai lá e receber uma formação exatamente igual a que você viu do ano passado, né? É despersonalizar, né, esse processo. Então, a literatura tem muitas evidências, né, de como é possível você conseguir
construir formações de professores que sejam personalizadas, que sejam direcionadas de acordo com as necessidades dele e que usem metodologias que facilitem para que ocorra a transposição do que ele vai ver ali, vai trabalhar na formação para dentro da sala de aula, né? Então, acho que esse é um aspecto, e acho que quando as secretarias, enfim, conseguem estruturar uma formação desse jeito, mesmo que ela não consiga dar um super aumento de salário, mas o profissional ele vai se sentir valorizado, eles estão me escutando, eu estou percebendo que eles estão tentando, na medida do possível, atender essas demandas. Então, eu acho que é esse cuidado que a gente vai percebendo que algumas redes aqui no Brasil estão tentando construir e que eu acho que facilita muito, né? Então, é esse escutar, né? As dores ali do professor, acolher o que é possível e atender ali na medida do que está ao alcance das secretarias, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, basicamente é isso. As evidências científicas ajudam muito a gente a gerar instrumentos, gerar ferramentas, né? Gerar protocolos que ajudam a você fazer a gestão, seja do ponto de vista mais macro das secretarias, nessa gestão com as escolas, seja do ponto de vista da própria gestão ali dentro de sala de aula, ou dentro das escolas ali, na gestão dos professores, com o diretor, com coordenação pedagógica, né? Então, é super, super importante mesmo. Isso. E falando em evidências, você mencionou que já está 20 anos na estrada. Nesse tempo, quais resultados mais surpreendentes você identificou que vão, de repente, contra o senso comum quando falamos de educação? Algo assim que foi aquém do esperado ou mesmo que tenha revelado aprendizados importantes para a área? Olha, eu vou tentar dar alguns exemplos, tá? Porque eu acho que tem várias coisas bem interessantes aqui. Eu acho que um primeiro tópico, que até recentemente acabou sendo bastante discutido, é a questão de reprovação, né? Então, você está tendo algumas movimentações no sentido de proibir, né, os sistemas de progressão automática, né, de você tirar isso da LDB, com a argumentação de que isso desmotiva os alunos, porque eles passariam de qualquer jeito, né? E a gente sabe que os sistemas de progressão continuada, eles têm seus desafios, têm seus problemas, não é fácil, muitas vezes, dentro da estrutura da rede, você fazer com que ele funcione de uma maneira adequada, que você consiga oportunizar, né, o aprendizado desse estudante, né, porque ele tem um tempo de aprendizado diferente, então é um desafio fazer isso, mas aí a gente não pode jogar um pouco a criança, né, fora com a água do banho, né? E eu falo isso não porque é um machismo meu, né? Porque é um pouco das evidências de literatura que existem, mostrando que os trabalhos feitos aqui com dados do Brasil mostram que as experiências de progressão continuada, elas contribuíram bastante para a gente melhorar o nosso fluxo, né, escolar, então para você diminuir as taxas de repetência, óbvio, né, porque vai ter diminuir a repetência, mas diminuir a evasão escolar, especialmente aqui nos anos finais do fundamental e também no ensino médio, como reflexo disso, e de modo geral, a evidência não encontra um impacto negativo em aprendizagem, né? Porque a pessoa fala assim, tá, mas as pessoas estão passando, mas não estão aprendendo nada, né? Então a gente tem um problema sério de aprendizagem no Brasil, mas a raiz desse problema não é a progressão automática, né? Não é a progressão continuada. Então, na verdade, esses estudantes estão aprendendo tanto quanto os demais, né? Então, eles estão aprendendo pouco, mas não é porque eles foram aprovados. Então, você tem uma série de outros desafios para você conseguir garantir uma aprendizagem de qualidade, né? Então, a evidência hoje no Brasil, os principais trabalhos mostram que seria uma má ideia você fazer isso. Você geraria uma exclusão do sistema educacional. Provavelmente as crianças mais vulneráveis, né, elas acabariam repetindo as primeiras séries, né, e haveria muito provavelmente uma pressão para que elas saíssem da escola, né, porque elas vão ficando muito mais velhas, com crianças muito mais novas, sairiam da escola mais cedo, ingressariam no mercado de trabalho em posições informais e precárias. Então a gente voltaria a uma realidade que a gente tinha muito presente no Brasil até os anos 80.
Então, esse é um exemplo que muitas vezes a gente vê assim no discurso, né? Olha, parece que faz sentido fazer, mas as evidências mostram que não funciona, né? Tem o segundo exemplo, que são as políticas de bonificação aos professores, né? As políticas de bonificação, tema que eu estudei bastante aqui nos últimos anos, elas surgiram mais ou menos em meados dos anos 90, nos Estados Unidos e alguns outros países, inicialmente com resultados bastante promissores, né? E isso fez com que, um pouco naquela linha, né? Ó, vamos ver o que está acontecendo lá fora e tentar adaptar aqui para dentro. Isso foi feito com as políticas de bonificação. Então, muito com base em alguns resultados que já tinham lá fora, foi feita a adaptação e a implantação em vários, especialmente redes estaduais, mas também em vários municípios, né? De políticas de bonificação. E, de modo geral, as evidências aqui para o Brasil mostram que elas não têm muito impacto em termos de aprendizagem dos estudantes, né? E isso é interessante, Ana, porque ela também mostra um aspecto importante da implementação da política pública, que é o detalhe de como esse desenho ele é realizado, né? Da maneira como a política ela é desenhada, no seu detalhe, muitas vezes ela é crucial para você ter um resultado positivo ou um negativo. Então, se você eu faço um sistema de bonificação que é fácil, vamos dizer assim, de todo mundo ganhar, e todo mundo ganha, eu não vou mudar o comportamento das pessoas, né? Vai ficar tudo mais ou menos como está, né? Se por outro lado eu faço um sistema que é super rigoroso, super difícil, por mais que as pessoas se desdobrem, elas já estão se dedicando ali, elas não vão perceber que elas vão conseguir ganhar aquilo, também elas não vão mudar muito seus incentivos, né? Porque tem custos isso, as pessoas, né, tem uma série de desafios aí no dia a dia, então não é fácil, né? Então, achar esse meio termo não é muito trivial na prática, né? E o que a gente tem visto, de modo geral, nas políticas de bonificação, professores no Brasil, é a gente caminhando mais para aquele primeiro cenário, de você fazer um sistema em que é bem generoso, muitas vezes acaba até sendo assim, olha, é um agrado que os secretários acabam dando para os professores, sabe? Então acaba sendo quase que uma compensação. Olha, eu sei que eu não te dou as condições ideais de trabalho, mas por outro lado tem esse bônus aqui, e a coisa vai sendo tocada desse jeito, né? E uma terceira que eu queria trazer, que eu acho que é interessante também, que é falar mais um pouco da questão da educação infantil, né? Que é quando a gente olha, muitas vezes, quem são as crianças que mais se beneficiam de frequentar a educação infantil, quando a gente olha a evidência de outros países, em geral são as crianças mais vulneráveis, ou filhos das mães menos escolarizadas, né? Então, essas crianças, quando eu comparo elas com crianças tão vulneráveis quanto que não frequentam creche pré-escola, lá na frente elas conseguem aprender mais, né? Então, elas conseguem aprender mais do que aquela tão vulnerável quanto que não foi para creche pré-escola, né? Ou seja, em geral, nos países desenvolvidos, a educação infantil ela funciona como um efeito compensatório, ela compensa, né, muitas vezes aquela falta de estrutura mesmo familiar ali, né, que muitas vezes as famílias vão ter para conseguir garantir, né, o aprendizado das crianças, né, pelas condições socioeconômicas, etc. E aí também nos países mais ricos, o que acontece? Quando a família é muito rica ou tem uma alta escolaridade, ir para creche ou para pré-escola ajuda, mas ajuda muito menos, né? Porque você já tem um ambiente familiar em que ele é muito mais rico em termos de estímulos, de orientação, e então esse papel complementar da creche, da pré-escola é menor. Né? E aí, quando a gente começou a tentar fazer análise desse tipo aqui no LEPES, né, logo no começo do laboratório, na verdade, alguns anos atrás, né, o meu colega aqui, o Daniel Santos, que toca essas pesquisas mais, né, a gente encontrava o contrário. Era bem surpreendente. Aqui no Brasil é o contrário. Quem mais se beneficia da creche pré-escola são as famílias mais escolarizadas e mais ricas. E quem menos se beneficia, em termos de aprendizado futuro, né? E quem menos se beneficia são as famílias mais pobres. E isso, a gente, né, ficou quebrando a cabeça aqui, né, para tentar entender por que isso estava acontecendo, né? E uma das principais razões, muito provavelmente, está ligado
a diferença da qualidade da oferta do serviço de educação infantil que é feita para esses dois tipos de famílias, para as famílias mais ricas, escolarizadas, e para famílias mais pobres. Então, se a família é muito rica, bem escolarizada, e ela tem acesso a creches e pré-escolas de melhor qualidade, as duas coisas vão se complementar, o aprendizado é melhor. Se a família é muito pobre e ela tem acesso a uma creche de baixa qualidade, com profissionais que não têm uma formação adequada, que não têm recursos, ela talvez, em alguns casos, fosse até melhor que ela não fosse para uma creche dessa de baixa qualidade. Então, acho que esse é um terceiro achado aí meio surpreendente que a gente teve aqui nas nossas pesquisas. Nossa, surpreendente mesmo. E, professor, para finalizar, quais são os principais desafios hoje para promover uma educação de qualidade no Brasil? E como você vê o papel das evidências científicas para superar essas barreiras? Eu acho que o principal desafio para a gente ter uma educação de qualidade no Brasil é a gente conseguir construir realmente um pacto na sociedade, né, que não vai envolver só o governo federal, nem só os governos estaduais, nem só os governos municipais. Precisa envolver a sociedade como um todo, precisa envolver as famílias. E de perceber o valor que a educação possui, né, de conscientizar as famílias da necessidade de cobrar mesmo das escolas, né, muitas vezes, assim, as condições, né, muitas vezes a gente tem um problema, que muitas vezes de pais de baixa escolaridade, que pelo fato dos filhos já estarem estudando, para eles já está ótimo, porque eles não tiveram aquela oportunidade de estudar. Muitas vezes terminaram ou pararam de estudar no 5º ano do ensino fundamental, o filho já está terminando o ensino médio. Então, para o pai, está ótimo. Mas a gente tem que, como sociedade, ser mais exigente, ser mais ousado, né? Então, é brigar para a gente conseguir, por exemplo, na educação infantil, não só brigar pela questão do acesso à vaga, mas de que a gente tenha as vagas de qualidade, como a gente estava falando, né? Colocar instrumentos em que a gente consiga monitorar a qualidade desse atendimento, né? Nas diferentes etapas de ensino, né? Priorizar essa, por exemplo, a educação infantil ser priorizada nos orçamentos, é um outro desafio que está sendo colocado, né? A gente também disponibilizar para os sistemas, né, para as redes, né, todo esse ferramental, todo esse conhecimento, é um pouco a segunda parte da tua pergunta, né? A evidência científica tem muito a trazer, né? Eu acho que o grande desafio é esse, é traduzir esse conhecimento para uma linguagem que o gestor se apropria, né? E você conseguir transformar essa cultura, né? Muitas vezes, assim, as pessoas estão trabalhando há 20 anos numa determinada secretaria de educação, já acostumadas a trabalhar de um determinado jeito, e tem muito pouco, muitas vezes tem dificuldade, é uma abertura pequena para você fazer mudanças, né? Então, não é culpabilizar as pessoas, mas a gente mudar a cultura para perceber que a educação, talvez mais do que várias outras áreas, ela vai, daqui a 10 anos, vai ser completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente precisa ter professores e gestores abertos a essas transformações e a mudar o jeito de trabalhar, né? Então, eu acho que isso acho que são os principais desafios que a gente tem, né? Claro que ter mais recursos ajuda, mas ter mais recursos sem ter essas mudanças mais estruturais, eu acho que sozinho ele não vai dar conta dos grandes desafios que a gente tem de melhorar a aprendizagem, de lidar com questões que são muito pouco comentadas, né? Mas as questões que estão envolvidas no envolvimento de clima escolar, de violência dentro das escolas, né? Que a gente só fala quando tem, eventualmente, né, algum ataque, alguma coisa, mas a violência na escola é endêmica, né? O bullying é 1/3 dos alunos sofrendo bullying. Então, a gente precisa lidar com isso, e tem muitas evidências de programas que funcionam, de evidências de iniciativas que funcionam para lidar com todas essas questões, né? Então, acho que é muito mais essa mudança de cultura e essa abertura para que a gente consiga ousar, né, e fazer uma escola muito mais interessante para os alunos do que ela é hoje, né? Acho que envolve também esse desafio, né? Os adultos da escola se desapegarem um pouco desse papel que eles têm de mestres
e escutar mais os nossos jovens e os nossos adolescentes de verdade. Não escutar para falar que escutei, mas não estou nem aí para a opinião deles, né? É isso que vai fazer a escola ser mais interessante, fazer com que os jovens queiram ficar e construir uma escola que tenha mais significado para eles. Com certeza, uma escola mais interessante para os estudantes é uma escola mais interessante para a sociedade. Então, nada mais Com justo que a certeza. sociedade também faça parte disso. Eu acabei Exatamente. de conversar com o professor Luiz Guilherme Scorza Pave, que é pesquisador do LEPES, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social, da Universidade de São Paulo. Professor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Grana. Um abraço a todos. Este foi mais um episódio do Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. E este episódio faz parte de uma parceria especial com o JPOL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza através do uso de evidências científicas. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando histórias que inspiram a transformação.